E precificação, o que isso significa? Como dar preço a um produto, a um serviço? Difícil, parece que é uma coisa simples, mas não é. Vários fatores envolvem isso. Grande parte de profissionais, às vezes qualificados, que, por exemplo, vendem seus serviços ou estão no mercado, têm uma dificuldade imensa de dar valor ao que faz. Às vezes se subestimam, às vezes superestimam. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o consultor no outro lado da linha, também contador, autor de uma série de obras, inclusive sobre esse tema, Gilmar Duarte. Senhor Gilmar, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN, da qual eu também faço parte assiduamente. Como é que, senhor Gilmar, a gente pode entender o termo precificação, se fosse definir ele? A precificação é uma palavra que ainda não faz parte do vocabulário brasileiro, mas já muitas obras escritas com esse termo, porque definir o preço é uma coisa, precificar é algo bastante complexo. Tem uma definição até do Thomas Nagel, um grande escritor norte-americano, que diz que a precificação é uma ferramenta para atingir objetivos de venda e não simplesmente colocar o preço. Então significa que por trás disso existe a definição de quem é o cliente do seu produto, o consumidor do seu produto, a tua posição no mercado também, é isso? Quer dizer, precificar é muito mais do que um valor monetário. Isso, podemos começar diferenciando preço e valor. Preço é aquele número monetário que está em cima da mercadoria, da qual você vai pagar para levar. E o valor da mercadoria é o que eu enxergo naquele produto. Se eu vou comprar um livro, por exemplo, que o preço foi estipulado em R$100, mas eu analiso e não considero que justifica, eu não vejo valor naquele livro, eu não vou estar disposto a pagar aquele preço. Então, preço é o que está definido na etiqueta e valor é aquilo que o cliente percebe. Agora, o processo para fazer a definição do preço, ele envolve pelo menos 3 aspectos. Análise da concorrência, dos custos e do valor percebido pelo cliente, que é o que eu acabei de falar. Então, não basta eu definir o preço de uma mercadoria, estipular, vou vender esse veículo por R$40 mil. Eu preciso verificar o que o mercado está praticando com aquele opcional e o que o meu produto oferece de diferente. Então, fazer os custos, fazer as contas dos custos para identificar se eu consigo vender aquele produto no preço que o mercado está disposto a pagar e me resta lucro. Agora eu quero conversar com o senhor essa coisa da experiência com o produto, porque às vezes você coloca um produto no mercado, que já tem um monte de gente produzindo, vendendo aquilo. Aí você coloca um valor no seu produto, às vezes inspirado ou pelo menos medindo em relação aos seus concorrentes. Aí alguns falam assim, mas a gente tem que diferenciar, tem que ter uma experiência diferente com o nosso produto. Até onde eu posso superestimar o meu produto, exagerar na hora que eu coloco um valor nele, ou às vezes eu estou jogando fora o meu produto, mesmo tendo um certo lucro, porque eu poderia ter uma cobrança de um valor um pouco melhor. Quer dizer, como é que eu posso criar uma relação de experimentação do meu produto e associar isso ao preço? O mesmo produto, ele pode um concorrente vender por um preço bem maior que os demais. Por quê? Ele consegue vender os diferenciais que tem dentro daquele produto. Eu gosto de citar um exemplo de escritórios de contabilidade, do qual eu também tenho um. Você, quando vai procurar um serviço de contabilidade para você abrir a sua empresa, normalmente pouco valor é dado para esse trabalho, porque o cliente não percebe valor nesses produtos. Então, a questão é quanto menos eu pago para ter esse serviço. Mas se o cliente teve uma experiência ruim e isso resultou em autuações, multas, e ele acabou desembolsando, ele viu que o serviço foi mal feito por um preço irrisório que pagava para fazer o serviço de contabilidade, a partir desse momento ele começa a observar que o trabalho de contabilidade poderá trazer prejuízo para ele, então é importante que tenha um bom profissional. Então ele já não começa a mais procurar esse profissional
simplesmente pelos honorários que é cobrado, mas sim os valores que ele tem, a história que esse cliente tem. Então, é onde que você consegue diferenciar um produto, um serviço e estar cobrando mais. Se o teu cliente, ele não consegue observar valor naquele seu produto ou serviço, o que que você precisa fazer? Ajudá-lo a enxergar. Então, informar quais são os diferenciais que esse produto tem. Se você me permite, Gilson, eu tive uma experiência no ano de 2011 de um trabalho assim. Eu tinha um cão, tinha comprado um cão para cuidar da minha casa e ele foi mal cuidado e ele teve tártaro e precisou ir lá. Mas eu não sabia muito bem o que era isso e na época ele cobrou R$600 para tirar esse tártaro. Eu achei um absurdo, achei que ele estava completamente fora da casinha. Voltei um dia lá com a minha filha, porque foi ela que tinha ido primeiramente fazer, levar o cão para dar uma olhada como é que estava a saúde dele, disposto a brigar com o veterinário. Onde é que se viu R$600 para fazer um servicinho desse? O profissional, ele tirou uma ficha e começou a explicar tudo o que seria feito, os cuidados que tinha. E foi colocando, e ao final, a minha reação foi de dizer, por tudo isso você vai cobrar apenas R$600? Claro que não falei, né? O cliente ele não vai estar dando ferramentas para o fornecedor cobrar mais, mas aceitei, na hora fiz. Por quê? Ele fez eu conhecer os valores que tinha dentro daquele serviço bem prestado. Então, a gente peca exatamente por isso, a gente não dá para as pessoas a dimensão da riqueza que tem por trás do nosso trabalho. Muitas vezes a gente simplifica demais o nosso produto ao ponto de desmerecer ele. Sim, nós costumeiramente temos medo de perder o cliente. Então, quando você precisar fazer um reajuste de preço, as pessoas vão estar olhando o preço do outro e nós, com medo de perder o cliente, você acaba não fazendo esses reajustes. Mas é importante que a gente leia, pesquise, entende como é que é a formação do produto, saiba se o teu produto está gerando lucro ou não, porque muitas vezes a gente comercializa, vê que o seu negócio não está indo bem, mas também não consegue identificar quais são os problemas. O que está acontecendo? Você está vendendo por produto que não te gera lucro. O que fatalmente vai acontecer? A sua empresa vai fechar num determinado prazo. Então, se você souber fazer as contas, com base nos custos, o que seja, você identifica todos os custos que envolve, tenta melhorar esses custos para formar um preço de venda mais competitivo, pesquise o seu concorrente, vê o que ele oferece e quais são os valores que tem ou que não tem dentro daquele produto, mas que você pode oferecer no seu produto. Com isso, você fica com maior segurança. Quando o cliente vai na sua loja comprar uma roupa, por exemplo, não simplesmente dizer essa camisa é vendida por R$150. Justifique o motivo de estar 150. Qual é o tecido, qual é o corte, qual é a moda. Para quê? Para você não ficar brigando simplesmente na questão preço. Agora eu queria fazer uma pergunta, saindo um pouco dos produtos, né? E colocando um pouco as pessoas no centro da nossa discussão. Quanto vale um profissional? Muita gente tem dificuldade de precificar o valor do seu serviço. Claro que nós podemos falar de serviços como o senhor falou do veterinário, de um mecânico, de um pedreiro, mas também existem muitas pessoas que trabalham como consultor, muitas pessoas que trabalham em ambientes onde se exige muito o trabalho intelectual ou às vezes o contato com outras pessoas. Vendedores, por exemplo, representantes comerciais que vão ter que tratar com outras pessoas, vender produtos para outras pessoas. Aonde que a gente percebe que a gente vale mais que a média, vale menos que a média? Como é que a gente consegue dar um preço para a nossa capacidade, para a nossa qualidade profissional, ou admitir que a gente não vale tanto? É uma questão bastante complexa. O que você precisa, voltando mais para a área de serviços, um representante comercial? Como é que eu vou medir um representante comercial se é melhor do que o outro? Pelos resultados que ele realiza. Um representante que só traz desculpas porque não vendeu e não realiza vendas, ele vai ficar dentro
da média de todos os demais, né? Então, quando eu, ao invés de ficar trazendo desculpas para o meu fornecedor, a minha representada, porque eu não estou realizando a venda, mas vim aqui interessado, discutir os problemas, esse representante passa a ser diferencial. Um consultor de empresas, da mesma forma, como é que um consultor mantém um contrato com o seu cliente? Com a realização dos serviços, atendendo às necessidades do seu cliente. De nada me adianta eu estar querendo fazer uma série de serviços, mas que isso não é o que interessa para o meu cliente. Se o cliente está com problema de fluxo de caixa, por que eu vou estar resolvendo problemas na área comercial? Pode estar ligado, sim, mas eu tenho que voltar primeiramente o que está acontecendo no fluxo de caixa. Aí eu estou com um estoque muito alto, então a minha ação tem que ser no estoque. E é isso que as pessoas muitas vezes não focam, em tentar entender a dor do meu cliente, qual é a solução que eu quero trazer para resolver aquele problema que o cliente tem. Com isso, você começa a vender o seu valor, o seu cliente percebe valor em você. Ele não percebe preço, ele percebe valor. E percebendo um maior valor em você, ele vai estar disposto a pagar melhor pelos seus serviços. Quando a gente fala hoje de mercado de trabalho, fala de precificação de produto, custo de produção, por exemplo, o senhor, né, tem obras escritas sobre isso, a gente tem que analisar quais pontos determinantes hoje, porque a gente tem muitos setores que muita gente já faz aquilo que a gente está fazendo. A gente tem, você é cabeleireiro, tem um monte de salão de beleza. Você é mecânico, tem um monte de oficinas. Aí as pessoas falam, mas eu sei fazer só isso, eu vou ter que abrir alguma coisa nesse setor. Na hora que você fala da precificação, muita gente desiste, coloca o valor e fala, mas eu boto aqui do lado, vende mais barato o serviço dele do que o meu. É possível criar um diferencial, mesmo com preço elevado, e seduzindo o consumidor e o preço denunciar esse valor, essa qualidade melhor? Certamente. Quando que todos nós, os ouvintes aqui, você, Gilson, tem serviços, tem produtos que você está disposto a pagar mais caro. Vamos pegar um exemplo bem simples, o vinho. Existe vinho de R$2, R$3, R$5 a garrafa. Mas você está disposto a pagar muito mais do que isso para tomar um vinho bom. Então você não está simplesmente, quero tomar um vinho. Eu quero tomar um bom vinho. E um cabeleireiro, você pode ir em qualquer cabeleireiro, mas se tiver um salão bem arrumado, uma apresentação boa, um atendimento bom, os cabeleireiros eles conseguem cobrar um preço maior. Então, sempre é possível você vender melhor o seu produto, desde que a sua embalagem e desde o que está lá dentro que você está prometendo, realmente isso acontece. Então significa que a questão fundamental não é vender a mesma coisa que as pessoas vendem, é saber colocar um preço à altura do que você está vendendo, é isso? José, um dos grandes passos que todo empresário devia fazer, antes de abrir o seu negócio, sim, fazer a análise de habilidade do seu negócio, é calcular o preço, por quanto eu vou vender. Vai me ter margem? Porque se nós formos agora abrir um comércio e eu nem sei como é que se faz preço. Não, eu vejo o que o concorrente faz e eu coloco mais ou menos ali. Se ele baixa, eu baixo. Pois mas isso vai te restar lucro? Não seria melhor você vender um produto com um conceito melhor? Esse trabalho de precificação e esse livro que agora eu estou escrevendo, porque os primeiros dois, um escrevi para contadores, outros para prestadores de serviço, e agora a minha proposta foi de escrever de uma forma bastante simplificada para que o comerciante possa compreender a forma de definir o preço de venda. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com 85 empresários, tem cases bem interessantes, 10 deles eu escrevi nesse livro, onde alguns desconhecem completamente como é que faz o preço. É colocado, ele multiplica por 2, ele diz, tudo bem, mas você multiplica por 2 por quê? Porque alguém disse que era para multiplicar por 2. E isso, obviamente, você está mexendo com muito dinheiro, às vezes emprestando dinheiro da sua família, fazendo empréstimo no banco ou gastando toda a sua economia para estar colocando um negócio que você não sabe se vai dar certo.
Haja vista que mais de 50% dos empresários que abrem um novo negócio, eles fecham antes de 2 anos. Então, o seu risco, a sua possibilidade, quando você está abrindo um negócio, é muito grande de dar errado. Não seria melhor investir um pouco mais, estudar um pouco sobre como se faz para montar um preço de venda? Sr. Gilmar, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu que agradeço, Gilson, e espero poder te ajudar um pouco os nossos ouvintes. Um abraço. Conversei com o consultor, contador e autor de obra sobre precificação Gilmar Duarte. Ele falou sobre como colocar um preço e a diferença do preço em relação ao valor. Muitas vezes o que a gente tem são valores colocados, valores monetários, sobre um determinado produto ou serviço, mas precificar esse produto implica em uma série de outros fatores. Análise de mercado, qualidade ambiente do produto, a quem ele se direciona, e aí a complexidade de muitas pessoas ao fabricarem determinados objetos, produtos e também ao prestarem certos serviços e colocar preço.